Boa noite. Eu andei sumida, né? Não tive tempo esses dias de estar gravando. Peraí, ainda, viu? E aí, Edmilson, seja bem-vindo. Eu fiquei uns dias sumida por causa do tempo e estava sendo muito difícil o corrido para mim. Muito difícil, muito trabalho aqui na nossa cidade. Vai começar as aulas. E aí, Mari, seja bem-vinda. Aí eu quase não tive tempo, entendeu? Para estar gravando. Mas hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês que se encontra lá. Vou falar sobre a salvação do homem. Vou começar, que é uma palavra extensa, e hoje eu vou começar. E começa lá em Efésios 2:8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Então, a salvação, ela não depende de nós, ela não vem de nós. A salvação é um dom, e esse dom veio de Deus, é de Deus, é dom de Deus, a salvação. Por isso que nós temos que cada vez mais nos conectarmos com o Senhor a cada dia, buscarmos sua presença sempre, para estarmos mais próximos, para conseguirmos esse dom, que é a salvação. A palavra de Deus diz assim, que não é um dom, e não vem de nós, é de Deus. Está com Deus o dom de nos salvar. É tanto que, quando a humanidade estava perdida, o Senhor mandou o seu Filho lá da sua glória para vir e se sacrificar no nosso lugar, para que nós alcançássemos a vida eterna. Mas assim, eu estava esses dias preparando as aulas e preparando os planejamentos, e quando eu fui mexer no material que estava guardado, tinha um estudo sobre a salvação guardado que eu fiz há muito tempo atrás. E aí o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse estar compartilhando essa palavra que o Senhor me deu há um bom tempo atrás. É pela graça, através da presença de Deus, podemos saber e ter convicção da salvação. A presença de Deus em nós faz com que tenhamos hábitos de vida diferentes, e isso ocorre de maneira natural. A presença de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, nós começamos a produzir hábitos diferentes, naturalmente, não é algo assim forçado, entendeu? Eu não vou fazer algo
para que alguém veja, eu não vou fazer algo porque eu quero ser notada. Não, é natural. Você quer viver daquela maneira. Você se sente bem em viver daquela maneira, viver para o Senhor, viver fazendo a vontade do Senhor. Nós adotamos um ritmo de vida que nada tem muita importância a não ser agradar a Deus. Nós só pensamos em agradar ao Senhor quando nós nos entregamos a Ele. Nós só pensamos em agradar a Ele. E tudo que ocorre atribuímos que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita e agradável. Nós passamos a ter mais confiança no Senhor. E a nossa fé, ela permite que tudo o que acontece à nossa volta, depois que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós venhamos a atribuir que é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, a palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. E no decorrer da nossa vida cristã, há meios de como nós sabermos se nós temos ou não a presença do Senhor em nossas vidas. No decorrer, sabe? Eu aceitei Jesus e agora? Eu sou uma nova criatura e agora? De que maneira eu vou viver? Sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Logo quando eu me converti, eu ficava muito preocupada com aquelas pessoas que elas se convertiam, elas tinham um encontro com o Senhor, e eu ficava muito preocupada porque elas iam ser criticadas, e eu ficava com medo delas, por causa das críticas, elas desistirem de servir ao Senhor, entendeu? Era muito interessante. Eu ficava muito apreensiva com essa questão, sabe? E aí o que acontece? Eu normalmente ficava apreensiva com a questão daquelas pessoas que aceitavam a Cristo. E com vontade de ajudá-los, algumas vezes, eu até conversava com eles, falavam, eles não deveriam dar importância para aqueles que vinham criticá-los, porque o plano que o Senhor tinha na vida deles era bem maior. Então eu me preocupava, eu ficava apreensiva. Era muito interessante. Então, o meio para que nós venhamos saber se nós temos ou não a presença do Senhor em nossas vidas, a palavra de Deus, lá em Efésios 2:8, diz assim, olha: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso, a palavra de Deus diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não depende de mim, não depende de você sermos salvos. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Então, não vem, Lili. Sumida você, Lili. Por quê, hein? Tanto tempo que não a vejo. Onde que tu andas?
nós estamos estudando sobre a salvação. Então, como eu estava falando para vocês, é fácil nós sabermos se nós estamos verdadeiramente em Cristo. É muito fácil. Quem está em Cristo, a palavra de Deus diz que nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a palavra do Senhor diz assim que a salvação, ela vem aqui em Efésios 2:8, diz assim que a salvação, ela vem, ela é de graça, ela vem por causa da fé, da nossa fé no Senhor. E ela não depende de nós, ela é dom de Deus. É Deus que nos dá a salvação. A palavra do Senhor nos garante isso. E também, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a preocupação em fazer a vontade do Senhor, em viver de acordo com a sua vontade, em agradá-lo, em fazer tudo para agradá-lo, certo? Aí fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito quando nós temos o Senhor Deus, o fruto do Espírito o Espírito Santo produz frutos em nós, que é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 20 e 21. Gálatas 5, 20, 21. A partir do versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são as obras da carne aqui, olha. Idolatria. Então, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, aí vem idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor que diz. Então, temos que estar, por isso que a palavra do Senhor, ela é um manual para as nossas vidas. E nós temos que estar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite para saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E todos nós viemos com um propósito aqui na terra. Todo ser humano veio com um propósito. O Senhor nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E o Senhor, Ele traçou um plano de salvação para nós. Ele traçou. E o Filho dele estava engajado neste
neste propósito. O filho dele estava nesse propósito, o filho do Deus Altíssimo. E mais na frente, o que acontece? O Senhor, ele é muito claro que ele fala assim para nós, que aquelas coisas lá, elas nos deixam afastado dele, que é as coisas do mundo. São os sentimentos que o mundo produz, certo? Mas o Senhor, em Gálatas, então, eu quero, todo ser humano, ele quer ser salvo. Ele não quer que a vida dele acabe aqui. E quando acabar aqui, nesse plano, ele quer continuar vivendo. Todo ser humano quer ser salvo. Não tem um que diz assim, eu não quero ser salvo. Ainda que ele não conheça direito à salvação. Ainda que ele não conheça direito para onde ele irá. Mesmo assim, ele sabe que ele é eterno. Que o espírito dele é eterno. Que o corpo dele, o corpo físico, vai morrer, vai acabar. Mas ele também tem uma alma, ele também tem um espírito. E para onde essa alma irá? Para onde esse espírito irá? Nós sabemos que o nosso corpo vai para o pó. Do pó, nós somos feitos. A palavra de Deus diz, e para o pó nós tornaremos. Mas a minha essência, para onde irá? O Senhor diz na sua palavra que Ele tem um lugar lindo preparado para nós. A salvação do homem é plano do Senhor Deus para nós. Olha só, quando aceitamos a Cristo, nós começamos a trilhar um novo caminho. Nós começamos a escrever uma nova história. É como se nós tivéssemos nascido outra vez. Aquele jovem rico, quando ele disse para Jesus, né, de que maneira ele poderia herdar a vida eterna. E o Senhor Deus, e ele justificou para o Senhor Jesus que ele era bom, ele era caridoso, ele fazia caridade, ele ajudava as pessoas. Mas o Senhor disse para ele que se ele vendesse tudo que ele tivesse e desse aos pobres, ele ia herdar o reino dos céus. E ele se entristeceu muito. Por quê? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro é as tuas riquezas, o teu coração está lá. Se o teu tesouro é o Senhor Deus, o teu coração está com Ele. E no versículo 22 em diante diz assim, nós lemos o fruto da carne, o fruto do pecado, que produz pecado. Agora nós vamos ler os frutos do Espírito. Então, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí diz assim no 23, contra essas coisas não há lei. Que coisa linda! E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Cristo, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Aleluia, Deus. Contra essas coisas aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, amor, gozo, mansidão, fé, temperança. E a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Então, como é que eu vou deixar então de praticar esses frutos que não é do Espírito? A partir do momento que você der um passo para o Senhor Jesus e você disser para Ele que você o aceita, a partir daquele momento vai começar a acontecer um processo de transformação na sua vida. Na sua vida. E dali em diante, o próprio Espírito Santo de Deus vai colocar desejos diferentes no seu coração, porque ele vai passar a habitar no templo que é o seu corpo. Quando o Espírito Santo, ele habita em nós, sabe? No templo que é o nosso corpo, ele começa a trabalhar na nossa vida, a nos convencer, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, a palavra de Deus diz. Gálatas 6, de 7 a 11, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Às vezes, a gente pode pensar assim, muitas vezes, eu tô cansada de fazer tal coisa para fulano, para Beltrano, porque nunca reconhece os meus esforços. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que nós não devemos de cansar de fazer o bem. Nós temos que fazer sempre o bem, porque isso é fruto do Espírito. Se você faz naturalmente, é por causa do Espírito Santo de Deus que habita em você. E você faz essas coisas por causa da sua intimidade com Deus. Quando nós nutrimos uma intimidade com Deus, nós produzimos esses frutos naturalmente. Os frutos do Espírito é o primeiro passo da presença do dom da salvação em nós. Então, vem de Deus. O dom da salvação vem de Deus. Então, se vem de Deus, ele dá para nós. Ele dá para nós. Agora, para nós conseguirmos o dom da salvação, é necessário nós aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Primeiro passo. Caminhar rumo a uma transformação a cada dia. Buscar os frutos do Espírito, porque o Espírito Santo já começou a fazer morada em nós, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós convidamos o Espírito Santo para fazer morada em nós. Faça morada, Espírito Santo, mora em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Amém. Amém, Jesus. Como posso dizer
que tem o dom da salvação, se apresenta os sinais dos frutos da carne. Então, se eu apresento mais os frutos da carne na minha vida, isso prova que eu não tenho o dom da salvação. Porque eu sou pecadora. Nós somos pecadores. Mas nós não podemos permanecer no pecado. Nós temos que todo dia voltarmos para o Senhor e todo dia nos convertermos diante do Senhor. Pedir a Ele renovação do Espírito nas nossas vidas. Nos conectarmos todos os dias, todos os momentos com o Senhor Deus, porque Ele nos sustenta, Ele nos renova, Ele nos refaz. Idolatria. Se eu ainda apresento sinais como idolatria, feitiçaria, mentira, inimizade. João 3, de 3 a 6, diz assim: O dom da salvação implica em nascer de novo. Quando ocorre esse novo nascimento, é muito notório a todos, pois a salvação de Deus nos afirma que somos cercados por uma grande nuvem de testemunho. João, vamos ver aqui, João 3, de 3 a 6, espera ainda. 3, de 3 a 6, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Foi quando o Senhor encontrou-se com Nicodemos, né? Que ele era entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava dizendo para Nicodemos: se nós não nascermos de novo, de maneira nenhuma a gente pode receber o dom da salvação. Então nós temos que nascer de novo. Nascer de novo implica em deixar a vida velha, os costumes velhos e mudar, começar uma nova vida do zero. Porque quando a gente aceita Cristo, as pessoas falam assim, se vê a gente fazendo alguma coisa, fala assim: você não é crente? E fica assim espantado, né? Por quê? Porque eles sabem que nós passamos a viver uma vida nova, diferente. Então, quando nós produzimos alguns hábitos antigos, as pessoas, que é a nuvem de testemunho que nos cerca, elas vão estar de olho em nós e vai nos apontar. A nuvem de testemunho, ela testifica se nós realmente estamos em Cristo ou não. Olha, obrigado, Senhor. Disse-lhe Nicodemos, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha só que coisa poderosa, maravilhosa. O Senhor estava explicando para Nicodemos o mistério da salvação. Porque Nicodemos, quando ele viu Jesus Cristo, ele se preocupou logo, é como eu disse para vocês, todo ser humano, ele crê da sua maneira que ele vai morar em um lugar cheio de luz, de paz, entendeu? Eles creem dessa maneira, sabe? Nós sabemos que esse lugar é o lugar que o Senhor preparou
para os seus, o paraíso, a vida eterna, seja lá como você acredita, de que maneira você acredita, entendeu? Então o Senhor, ele estava ali explicando, falando para Nicodemo, dando para Nicodemos os códigos de salvação, porque ele estava interessado. Ele expressou o desejo que ele tinha de querer ser salvo, porque ele sabia que a vida dele não era só ali, e a nossa vida não é só essa aqui, não. Vai passar esse plano. A palavra do Senhor diz assim: comes, bebes, folga. Se pedires tua alma, louco, ainda fala assim, louco, se pedires tua alma, hoje, o que tens preparado para quem será? Então, o que você preparou durante a sua vida inteira? Para quem será? Para o Senhor Deus? É sério. É sério. Deus tem o dom da salvação. E o Senhor, ele preparou um plano de salvação para a humanidade. E o plano de salvação de Deus estava incluído Jesus Cristo, seu Filho, que ele veio lá da sua glória. Ele deixou toda a sua glória para vir para este mundo, por minha causa e por sua causa, por causa do tão grande amor dele. E não é assim, eu aceitei Jesus, eu não tenho mais problema. A partir de hoje eu vou viver só feliz, não vou ter mais nenhuma dificuldade. A palavra de Deus diz que neste mundo tereis aflições. E disse Jesus: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, ele como um homem natural, ele venceu o mundo, ele está dizendo para nós: tenha bom ânimo. É como se ele estivesse falando assim: olha, ei, não tenha medo do que está acontecendo na sua vida. Não tenha medo dessas adversidades. Não tenha medo de quem se levantou contra você. Não tenha medo das ameaças. Não tenha medo, porque eu venci o mundo. Nós só temos que olhar para Cristo. Nós só temos que olhar para Ele e querer beber da sua fonte. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Amém, Jesus. Então nós temos que desejar beber dessa fonte que é Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17 que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura quando nós olhamos para Cristo, quando nós aceitamos Ele. E a palavra do Senhor diz também que Ele mostra o plano de salvação. Com Ele está o dom da salvação, para dar àqueles que querem receber. Quem não quer, o Senhor também não força, entendeu? O Senhor não força, porque Ele lhe deu poder de escolha. Se você escolher não querer Ele também não vai lhe obrigar. Ele vai seguir te amando. Ele vai seguir te amando. Se um dia, talvez, quem sabe, você resolver olhar para Ele de maneira diferente e ver quem Ele é, quem Ele representa na tua vida.
e você olhar para Ele, Ele estará de braços abertos te esperando para te dar uma vida, e vida em abundância. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E a palavra do Senhor diz que nesse plano nós teríamos o melhor dessa terra. Então nós vamos parar hoje aqui. Nós ficamos lá em 2 Coríntios 5,17, sobre a nova criatura. E amanhã nós terminamos essa palavra. Mas o que o Senhor colocou no meu coração foi falar para você do plano de salvação que Ele tem para mim, para você. E essa palavra estava assim no meu coração para eu falar para vocês. Então, nós buscamos vários dons, nós buscamos dons de louvar, nós buscamos o dom de tocar, tem pessoas que tocam, e tem vários outros dons que a gente busca, mas tem um dom principal, que é o dom da salvação, que nós precisamos buscar esse dom da salvação. Mas, em primeiro lugar, nós temos que aceitar ao Senhor como um Salvador das nossas vidas. Quando nós aceitarmos Ele, o Espírito Santo vai fazer morada em nós e o Senhor dará para nós o dom da salvação. Na verdade, o Senhor já deu quando Ele mandou Jesus Cristo para morrer, morte de cruz, e Ele ressuscitou, levou a vitória com Ele também. Ele conquistou a vitória para nós, certo? Ele conquistou a vitória para nós. Ele já deu. Nós precisamos conquistar esse dom. Nós precisamos conquistar o dom da salvação. Por isso, eu quero nesta hora orar com vocês. Pai soberano e eterno Deus, neste momento eu quero louvar o teu nome, te engrandecer, te adorar, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória para sempre. Abençoa todas as pessoas que estarão ouvindo, Pai, esta palavra, e que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa a casa delas, o coração, e que eles possam entender que nós precisamos buscar o dom da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um beijo no coração de todos.